Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa live realizada hoje. Meu nome é Regiane, eu represento a direção do Colégio Liceu Anglo Botucatu. É com um imenso prazer que estou aqui. O Liceu Anglo Botucatu, ele atua no cenário acadêmico há mais de 40 anos, sempre levando aos alunos um ensino de qualidade e com muita seriedade. Desses 40 anos, há 23 anos, nós estamos em parceria com o Sistema Anglo de Ensino, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, levando aos alunos um ensino forte e com muita excelência. Eu passo agora para o Elton, nosso coordenador do ensino médio, que estará em breve apresentando os nossos palestrantes. Então, boa noite a todos novamente. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação. Hoje nós vamos receber a professora Thaís, a professora Eliana. Elas vão falar sobre o tema violência contra as mulheres. É um tema super importante, super atual, né? Inclusive, essa semana tivemos, né, um acontecimento aí que está muito forte agora, né, sendo discutido, e é importante que todos tenham conhecimento desse tema. Então, gostaria que vocês aproveitassem muito, participassem. No final, nós vamos abrir aí para perguntas. Então, eu passo a palavra aí para a Eliana e para a Thaís. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui presentes a todos que estão nos ouvindo para falar um pouco, mais um bate-papo, eu e a Thaís, porque nós, como representantes e mulheres, nós temos que conversar, que falar, ter um papo franco sobre como é o ser mulher e como que é esse olhar que nos violenta todos os dias. E é um prazer estar com vocês e com a Thaís, que é colega de trabalho. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Agradecemos aí as presenças. E vamos bater um papo sobre esse tema aí que é puxado, né? É um pouquinho denso. Então, é denso, mas eu acho que é importante, né, Thaís? Eu acho que é bem legal, gente, porque eu tenho idade para ser mãe da Thaís. E aí somos duas gerações que pensamos o que é ser mulher de forma muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter ideias muito próximas, né, Thaís, do que é ser mulher, porque ser mulher é um desafio em pleno século XXI. O que você diz, Thaís, nos seus... Eu digo que eu acho que independente das gerações, né, todas as mulheres elas sofrem violências em diversos aspectos, assim. Eu acho que a sociedade, a nossa cultura, ela vai se modificando, se transformando, mas as mulheres, elas sempre estão ali em um lugar um tanto quanto delicado, assim, né, no quesito de igualdades e conquistas e afins, né? Então, eu acho que sim, que todo mundo sente um pouquinho na pele alguma das faces aí dessa violência toda que nos cerca todos os dias, em todos os campos. Exatamente. E aí eu gostaria de trazer uma fala da Simone de Beauvoir, que ela fala o seguinte, que ser mulher e ser feminina são duas coisas muito diferentes, né? E que o ser mulher, a gente sempre está preso aos condicionamentos sociais. Então, até o fato, por exemplo, a gente usa o salto alto, é uma questão de feminilidade, mas você sabe como é que surgiu o salto alto? Foi um homem que usou. E, na verdade, eles perceberam que era uma forma de fragilizar a mulher. Só que veja que interessante, a mulher hoje anda muito bem de salto e não precisa estar amparada a nenhum homem, porque esse era o objetivo, que a mulher sempre tivesse dificuldade. Então, isso daí é um instrumento de opressão à mulher, né? Mas se a gente for refletir assim, né, as instituições, elas são feitas, elas são operadas por homens.
né? Então, eu acredito que isso dificulte muito o andamento, né, de toda essa luta feminista mesmo, né, em luta de direitos, igualdades e afins, porque dificilmente a gente tem representantes mulheres que falam por nós, que sentem na pele e conseguem se posicionar diante de diversos casos de violência que a gente tem aí, né? Então, sei lá, várias coisas, né? Esse último caso aí, né, do André Aranha, do empresário lá e da influencer, eu achei que escrachou muito na nossa cara, né? Como essas instituições operam, né? Sob uma perspectiva extremamente masculina, né? E a falta de amparo, enfim, diversas questões aí. Eu sinto que a gente está num retrocesso histórico. Se a gente olhar o início do século XX, a primeira onda feminista foi o sufrágio, né? Foi a necessidade da gente se colocar politicamente e ter o poder de voto. Né? A Simone de Beauvoir, ela fala isso, né? A necessidade da mulher se colocar e mostrar que ela é importante na sociedade, né? E esse fato ocorrido demonstra o quanto o nosso país, que nós não vivemos uma democracia, na minha visão, nós estamos num processo de democratização. E aí, junto com a pandemia, a gente percebe que aumentou muito a violência sobre a mulher, né? Aumentou em mais de 40% a violência sobre a mulher. E o caso ocorrido não é o primeiro, não vai ser o último. A gente teve recentemente o envolvimento de um jogador. Quantos anos demorou para ele ser julgado por um fato, né? E assim, é uma questão para a gente pensar o quanto que essa violência está sobre a mulher e o quanto ela nos objetifica, né, Thaís? Eu não sei se você percebe isso, mas é a objetificação da mulher e desde que é pequena. Eu não sei você, Thaís, mas eu lembro assim, eu tinha 6 anos, eu ganhei uma boneca. O nome dela era Amelinha. Amelinha. O nome ela já... passava a roupa, o movimento dela era assim, ó. Passava a roupa e tinha uma vassourinha que a gente colocava nela para varrer a casa. Mas é isso, né? Essa questão das diferentes formas de criar, né? Uma criança, um menino ou uma menina, essa questão de gênero, ela pesa muito porque a todo momento as mulheres são, sei lá, né? Ditados comportamentos pra gente, de como fazer, o que fazer, como lidar, né? No sentido de comportamento mesmo, assim. Então, as mulheres, né? Elas são condicionadas a serem pudicas, né? E precisa ser recatada, precisa ter um perfil comportamental X, enquanto os homens é o oposto, né? Então, eu acho que a violência ela já começa aí, né? Então, essa questão que você comentou no início da feminilidade e tudo mais, eu acho que essa cultura da violência, a cultura do estupro, ela começa ali no furo da orelha, né? Da lógica do não consentimento ou do consentimento, né? Então, tem todo um caminho aí até chegar. Eu acho que a violência física mesmo, tanto uma agressão, um estupro ou uma violência mesmo, eu acho que é o último estágio da violência contra a mulher, assim, porque antes disso, muitas outras coisas acontecem, né, nesse processo. Sim, e eu acho assim, existem muitas violências simbólicas, a gente não presta atenção, mas como eu estava falando, né? O nosso comportamento, nós meninas, mulheres, a gente é educada a ajudar na casa, a varrer, a lavar a louça. Os meninos não, eles têm que jogar bola, podem fazer o que quiserem, né? Uhum. Então, são papéis que vão nos condicionando e a gente não percebe, vão encarcerando a gente. Então, menina tem que se comportar de tal maneira, menino, não, coisa de menino, é assim mesmo, é aceito socialmente, né? E eu lembro que eu estava um dia, a gente estava no bate-papo numa outra live, e a Lília Inácio, uma amiga que eu gosto muito de conversar com ela falou assim, viu, às vezes eu tenho casais, amigos, tal, aí chega... A filha da minha amiga quer ir no banheiro? Não, segura porque não tem aonde ir. Mas o menino, ele pode fazer xixi no jardim, no poste, ali no cantinho, pode fazer em qualquer lugar, né? Até nisso, a gente acaba sendo presa a algumas regras sociais, né?
Há então, várias, como a gente senta e etc. Até mesmo com a relação da mulher, né? De ser mãe, aquela cobrança, né, em cima da maternidade, né? Essa coisa de ser passiva, né? Uma ideia de que a mulher aceita tudo, de que a mulher perdoa tudo, né? Tem tudo isso, né? Sim, ó, uma coisa eu estava lendo, eu gosto muito da Simone de Beauvoir, né? Mas ela fala o seguinte: ela não quis ser mãe, né? Ela falou assim: a sociedade ela não está preparada para nos respeitar como mulher para sermos mães, porque não dá as condições reais para a mulher exercer a sua profissão e ao mesmo tempo ser mãe. Então, quantas mulheres às vezes não têm uma depressão pós-parto, têm os seus condicionantes, aí a mulher tem que ser excelente profissional, hoje ela tem que ser excelente profissional, ela tem que ser mãe e ela tem que ser belíssima, porque ela essa ideia de que é incansável, né? A princesa, né? Tem que ser sempre a princesa. E aí a gente vê até nos romances o quanto romantizam a situação da mulher para que ela se comporte de determinadas maneiras para encontrar esse príncipe encantado. Isso é muito complicado, né? Porque isso coloca as mulheres dentro de uma lógica de relacionamento que é extremamente abusiva, né? E violenta, porque essa espera do príncipe encantado que nunca vem, né? Dessa história romântica, de um amor romântico mesmo, né? Que vai te colocar ali em algum lugar mágico, sei lá, né? E aí, em prol dessa dinâmica toda, a tendência é que a gente aceite mesmo determinadas violências que, né, não são tão explícitas assim, né? As mais simbólicas, as violências psicológicas, enfim, né? Porque a gente está sendo violentada a todo tempo, né? Igual você comentou, a gente comentou, né, dessa questão do comportamento, de ser bela, sempre tem tudo a ver aí com toda essa onda de violência de cirurgia plástica que está acontecendo, né? É um excesso. Então, o que é isso, né? É um padrão que está sendo colocado, é um modelo ideal de corpo, de rosto, de tudo que vai colocando a gente numa lógica, né, que enfraquece a nossa autoestima e tudo mais, né? Então, eu acho que a base mesmo, assim, para que as mulheres comecem de fato, né, a se mobilizar no sentido de fortalecer mesmo um campo emocional, né, o campo emocional, a sua autoestima, né, de saber mesmo, né, qual é o seu lugar, a hora de falar não e poder falar não, porque essa coisa da recusa, né, a gente não aprende a falar não. Né, eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em falar não em determinadas situações. Então, e eu acredito que isso seja fruto de toda essa construção aí, né? Até aqui. Essa questão do não é muito complicada, né, Thaís? Porque eu vejo assim, né? Eu tenho 52 anos e eu tomei algumas decisões da minha vida que eu tive que optar, né? E eu lembro uma vez, eu conversava muito com uma pessoa que estávamos encantados, vamos dizer assim, né? Eu até achava que ia acontecer ali alguma coisa tal. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: Eliana, você lê demais, você devia saber cor de esmalte. Putz! Aí eu falei, gente, não dá. Acabou aí. Acabou. Né? E aí a gente vê que quantas relações não nos condicionam a termos comportamentos. Quer dizer, para eu ter um relacionamento com essa pessoa, eu deveria saber cor de esmalte e não ler Simone de Beauvoir, Zygmunt Bauman, Foucault. Não, isso não é legal. É porque ameaça, né? A masculinidade é frágil, na verdade, né? Porque os homens, eles também sofrem uma determinada pressão que os condiciona a um determinado comportamento, que, né, acho que não é o nosso foco aqui, né? Mas tem tudo a ver. E aí, dessa forma, se sentem ameaçados. Uma mulher inteligente, ela ameaça, né? Ela vai questionar determinadas coisas que são colocadas. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão da masculinidade, até pela questão do estupro, né? O sexo à força. Porque, assim, o homem também, ele é corrompido e ele tem que exercer um papel, porque ele tem que ser o macho alfa, porque senão ele pegador. É o pegador, e
como é que ele vê o sexo, né? Então, acabam acontecendo essas agressões que elas acabam sendo inconscientes. Eu acho que essa é um pouco a raiz dessa violência, né? Porque enquanto a gente cria meninas para serem recatadas, né? Para serem puras, a mulher não transa, a mulher não, ela tem a sua sexualidade castrada, a gente tem uma criação masculina que os homens, eles são os pegadores, os, né, conquistadores. Então, existe um conflito, né? Se a gente está criando mulheres para serem comportadas, estamos criando homens para serem pegadores ou coisas assim, né? Então, como que vai desenrolar essa lógica? E a violência, ela aparece, né? Porque o estupro, ele entra aí com uma violência que não é o prazer, né, do homem que tá ali em jogo, é a violência, é uma outra lógica, né? Uma outra dinâmica, que é justamente não, isso, poder né? sobre o corpo, né? O corpo do outro. E isso daí é muito perverso. E não precisa ser só em relação à mulher, né? A gente vê aí o quanto que as pessoas não abusam umas das outras, né? Dessa relação sobre o outro, o poder que eu tenho sobre o outro. E aí o que eu faço? Eu vou fragilizar essa pessoa porque ela se comporta de determinada maneira e vai facilitar eu me comportar assim, e aí eu ponho a culpa no outro. A gente vive uma sociedade que a gente não se responsabiliza pelos nossos atos. A gente é sempre o outro culpado. Então, é muito complicado, porque a gente precisa fazer uma reestruturação social. Em pleno século XXI, a gente vê esses retrocessos acontecerem. E vê a gente repetindo isso na educação dos indivíduos. Mas isso é muito louco, assim, né? Porque é que agora, assim, não tá acontecendo mais, mas existem, né, aquelas, por exemplo, essas festas, né, baladas e afins, né? Mulher entra de graça, mulher, bebida é mais barato, né? Que é tudo que coloca a mulher nessa lógica de bom, se eu não pago para entrar, então o produto sou eu, né? E é isso, e aí as mulheres, né, a gente frequenta esse ambiente, a gente cede a essa lógica sem questionar o que está por trás disso, né? O que está sendo oferecido no lugar dessa não entrada, dessa bebida, desse desconto, e em outras, né, isso é um exemplozinho, assim, que parece que não é nada, né, mas na verdade ele diz bastante sobre toda essa dinâmica de dominação, né. E, Thaís, eu não sei se você sente isso, mas é essa questão assim, né, quantas mulheres, quantas de nós acabamos fazendo esse papel até de diminuir a outra mulher, né? Aquela mulher se veste de determinada maneira, então ela é isso. Ela faz não sei o quê, então ela é isso. A gente também condiciona, nós mulheres, nós não nos protegemos, né? Nós não cuidamos umas das outras. Isso também é um comportamento social que nos é ensinado, porque a mulher, a outra, é sempre a inimiga. Não sei se a sua geração sente isso. Não, eu acredito que sim, tá assim, é muito comum, né, a questão da inveja, né, da competição e né, em cima dessa lógica, se tiver o homem, o alfa ali pro meio, então piorou, né, como um pivô ali dessa coisa toda. E de fato, eu concordo 100%, assim, que as mulheres, elas têm essa dificuldade de se apoiar, né, de seguir juntas aí dentro de uma outra lógica, né, porque é isso, começar a se impor, começar a questionar determinadas coisas, né? Que é isso, essa castração toda vem daí. A gente não questiona, a gente não pergunta, a gente vai reproduzindo um monte de comportamento e aí a gente tá aí, né? Eu não sei, Thaís, se você já assistiu, tem um vídeo bem famoso que se chama assim, Criança, : a alma do negócio. Eu acho que eu não conheço isso, não. Então, é um vídeo, é bem legal, ele é na verdade, não é um filme, mas é mostra, né, uma série de reportagens e vai mostrando o quanto que nós somos educados para sermos consumidores. E aí trazer a ideia do consumo, né? A menina é ensinada a usar o quê? A sandalinha da Barbie, a bolsa da Barbie, a não sei o quê. Aí ela tem que se vestir uma menina que é mocinha como criança. Então, também vem aquela ideia de sexualizar a criança, né? E eu acho isso muito perverso, porque as meninas, elas são ensinadas
a se comportar assim. E aí a gente teve recentemente aquele caso da menina que engravidou, quantos anos ela estava sendo submetida a isso, e ela totalmente frágil, e ainda teve gente que falou assim, não, ela sabia o que queria, por que que não gritou? Então, por que que não falou? Por que que não reclamou? Quantas meninas são silenciadas, né? Porque a todo momento a mulher é acusada, né? Ela nunca é colocada como, de fato, uma vítima daquela situação. Ela sempre vai ser culpabilizada. É a roupa que usou, é a hora que estava, é porque estava sozinha, é porque bebeu. Então, assim, uma mulher tomar uma cerveja, sei lá, fazer a mesma coisa que um homem faz, a torna mais vulnerável, né? Claro. Mas isso aí serve como um motivo, né? Isso é uma justificativa para a agressão. Seja ela qual for, né? Nesse caso de assédio, de estupro, dentro da própria casa, né? Então, esse silenciamento, essa falta de... É muito louco, assim, a falta de amparo dessa família com a criança, totalmente solitária, totalmente sozinha. E qual foi o resultado, né? Ela foi super atacada, apedrejada, porque tem uma questão aí que envolve uma gravidez e tudo mais, então tem toda uma moral em cima disso. E o ser humano que está ali, que passou por aquela experiência, acaba sendo colocado ali em segundo plano, né? E de uma certa forma eu vejo que isso também está acontecendo agora nesse último episódio aí do empresário André Aranha e tal, né? Até a forma como o crime ele é apresentado, né? Então é o caso Mari Ferrer. A vítima ela está sempre, né, na própria colocação, né, do textual mesmo, ela está sempre sendo... A atenção é voltada para a vítima, né? O nome do agressor ele acaba sendo esquecido. Isso é um dos casos, como você falou, um que veio à tona, né? Quantos não são assim? Sim. Então há um apagamento, que essa vítima ela tem uma vida, que ela tem um trabalho, que ela tem uma história, ela é ser humano, né? E eu acho que a mídia, ela faz um pouco isso, esse sensacionalismo todo, ele, né, ele apaga umas questões que são bastante importantes, assim. Não, e a mulher não está só frágil, né? Porque você falou uma coisa chamar atenção, né? Ela bebe, ela fica fragilizada, mas o homem bebe, aí ele pode exercer a força Dominação. que ele quiser, ele se inocenta, mas a mulher, ela bebeu, o problema é dela, que não se cuidou, né? Mas o homem, ele pode agredir. Então, eu vejo assim, essa questão da exposição também, a mulher como objeto e objeto descartável, né? O quanto a gente descarta as pessoas, né? Então, amanhã a gente já esqueceu, porque vai aparecer uma outra notícia. Não, e eu acho que a gente precisa reunir forças para falar, nós estamos juntas, nós como mulheres, né? Tem uma poesia da Marina Colasanti, que se chama Sexta-feira, e eu não vou falar a letra toda, né? Mas é muito interessante, na última frase dela, que ela fala assim, na última estrofe, né? Frase não, estrofe. Professora, me corrija, né? Me ajude. Ela fala assim, sexta-feira à noite, os homens ressonam de borco, ou seja, estão roncando de barriga para cima, né? Porque já bebeu, já fez o sexo, já... Tá tudo tranquilo. E enquanto as mulheres no escuro, elas encaram seu destino, aquela tristeza, aquela amargura de sofrer a violência, de ter que aguentar, e aí ela fala assim, encaram seu destino e sonham com um príncipe encantado, porque nos é ensinada essa ideia, né? Que o príncipe vem num cavalo branco, que ele é o perfeito, e é ensinado para a mulher o romance. Eu não sei se você sabe disso, você já percebeu. Na Idade Média, as mulheres não queriam casar. E muitas optaram por ser freiras para não se tornarem reféns da masculinidade. Olha que louco isso. Nossa. E algumas ordens deixavam que as mulheres elas estudassem. E isso daí, para mim, assim, é fantástico, independente da ordem, porque ela não podia ser livre, mas ela tinha uma opção de estar presa a alguma coisa, mas que ela tinha condição, assim, de ler, de estudar. Porque na Idade Média, a mulher podia até ler, mas não podia escrever, era proibido. Olha que louco isso. E a gente vê o quanto que ainda a gente repete isso. Com certeza, né?
essa questão, né, da mulher não poder coisas, né? É super recente a participação da mulher na política, né? É super recente essa autonomia que a mulher vem criando, até mesmo sobre esses questionamentos todos dos padrões estéticos e afins, né? É matar um leão por dia mesmo, né? Conforme a coisa vai andando, a gente vai descobrindo que tem um monte de buraco aí para ser, né? Para ser preenchido, para ser fuçado, sei lá. Mas é muito não louco. tenho dúvida. E assim, Thaís, você que dá aula de literatura, de redação, trabalha toda essa parte, né? A gente percebe o quanto existem romances que nos ensinam a ter aquela ideia do amor perfeito, do encantamento, e é um condicionamento, porque eu vejo isso em obras de arte, né? O quanto que a mulher, em determinados momentos de movimentos artísticos, ela muitas vezes é uma mulher nua, mas ela é uma deusa, então ela pode ser mostrada. Outras vezes ela vai ser um objeto. Então, hoje, a obra de arte contemporânea já está rompendo com essa ideia da mulher como objeto, que é importantíssimo. Mas a gente ainda vê, por exemplo, algumas músicas que colam, né? E a pessoa não percebe o que acontece. Isso é muito problemático, né? Porque existem os dois lados, assim. Tem uma galera que fala, isso é uma música, é um ritmo contagiante, que eu vou ali, né, requebrar e ser feliz, né? E eu já presto bastante atenção nas letras das coisas. Então, tem determinadas coisas aí que eu não consigo consumir, né? E é isso, as músicas, elas naturalizam muita coisa dessa violência, né? Essa violência, principalmente sexual, né? Em cima e essa objetificação toda, né? Então, a gente até falou, né, de algumas canções aí que a gente adora, né? Como, por exemplo, sei lá, Seu Jorge e tudo mais, que reforçam isso, né? A beleza da mulher. Então, a mulher bonita é irresistível. Se fosse mulher feia, eu passava. Não tava nem aí, não. Né? Enfim. Mas, em contrapartida, a gente também tem outras músicas que estão aí, né? Fazendo um movimento de emancipação maravilhoso, né? Esse último álbum não o último, mas o penúltimo álbum da Elza Soares, né, Mulher do Fim do Mundo, que é uma porrada atrás da outra, embora a maioria a canção, né, como chama? Maria da Vila Matilde, né, foi um homem que compôs, né, mas é interpretado. É legal, porque é um homem dessa geração nova, porque a gente também tem que entender que a gente não pode falar assim, não, é só mulher, só homem, e criar uma guerra. Existem homens que estão nos ajudando a encontrar o nosso papel como mulher, e não mulher no sentido da objetificação. O que é ser mulher? Né? Porque é uma grande dificuldade. Eu lembro que me marcou muito uma frase da Lúcia Irigaray, uma socióloga, e ela fala assim, né? Nos anos 90, gente, já tem 30 anos isso. Ela fala assim: a mulher não sabe o que é ser mulher, porque nós vivemos dos condicionamentos que nos são impostos. Então a gente ainda está se encontrando. E uma coisa não tem nada a ver ser feminina ou não ser feminina. Inclusive a Simone de Beauvoir, ela vai ser traduzida de forma errada, porque ela fala assim, não é masculinizar a mulher, mas é a mulher saber qual é o papel dela. Nós fomos tão condicionadas que nós não sabemos, né? Porque a mulher tem que ser loira, tem que ser linda. Aí estava falando aí do Seu Jorge, eu gosto muito do músico Gabriel Pensador. Nossa, quando a gente ouve aquela música Loura Burra, aí você fala, pô, será que toda mulher loira vai ser burra? E na própria música ele fala, né? Você é mulher objeto, né? Você é mulher objeto. Então, assim, é um cara que você fala, é um cara pensador. As músicas dele mexem muito, mobilizam, né? E aí eu até assim, eu tenho pensado, porque a música do Chico Buarque, do Mulheres de Atenas, né? Na verdade, ele não está falando para a gente se comportar como aquelas mulheres, ele está questionando para a gente falar assim, saia desse papel. E aí eu ainda não consegui parar para ouvir a letra do Gabriel, porque eu não quero acreditar que ele está querendo condicionar a mulher num papel de loura burra. Né? Então, é muito louco isso, né? Como que você vê isso, Thaís?
Ah, não sei, assim, é muito louco mesmo, porque a gente vai reproduzindo essas canções, essas músicas, e existe mesmo essa naturalização, né? Então eu acho que, assim, nesse plano aí, sei lá, da MPB e tudo mais, acontece. Você citou o Chico Buarque. Ele é um autor que ele assume, né, um lírico feminino ali a todo momento, e ele tem, sei lá, algumas questões ali, né? Mas eu acho muito bonita a forma como ele aborda, particularmente me agrada. Eu sei que existem conflitos aí, mas me agrada, assim, né? Mas, por exemplo, um cara que eu gostava muito na minha adolescência, quando eu tive contato com literatura, era o Vinícius de Moraes. E aí, depois que eu comecei a entender determinadas coisas que ele colocava ali, eu falei, meu Deus, o que esse homem tá falando? Como é que eu não percebi isso antes? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que muitas dessas dinâmicas, assim, elas vão passando batido, né? Até que a gente, em algum momento, a gente traz luz, assim, por um ponto específico, seja por uma experiência que a gente teve, ou sei lá, por entender mesmo alguma coisa, né? E aí você vai, né, ficando com a antena um pouquinho mais ligada para as coisas todas. Eu acho que é esse o nosso papel mesmo, né? De questionar aquilo que está sendo colocado mesmo. Vai ouvindo e vai destrinchando. Como é que isso me afeta, né? Onde é que isso aqui me pega, né? E não deixar que isso se torne algo automático, né? Porque a gente tem uma mania assim, tá bom, não é nada demais. Mas é que nem aquela música, né? Um tapinha não dói. Tapinha dói muito, machuca, é agressivo, né? É uma violência sobre o outro. E a gente vê que a música romantiza algo que não deve, né? Nesse caso especificamente. E assim, é legal que hoje tem grupos de mulheres que elas estão reescrevendo músicas, escrevendo músicas e falando assim, gente, vamos parar para ouvir, vamos, porque isso daí cria uma identidade cultural e que a gente precisa romper. Quem somos nós na nossa essência, né? Porque é essa a essência de ser mulher, e aí eu gosto do Simone de Beauvoir, porque ela vai fazer todo um trabalho no livro dela, O Segundo Sexo, baseado na teoria do existencialismo. É esse ser, quem é esse ser que se forma, né, perante as suas condições sociais? E a gente tem que questionar isso. Questionar. E é muito louco, assim, né? Porque esse negócio do questionamento, né? É uma coisa que ele vai se intensificando, né? Com as gerações, assim. Eu era, né? A única menina da minha casa. Nós somos em três, eu sou a do meio, né? Então, essa parte aí, por exemplo, de faxina, de limpar não sei o quê, falar não sei o que lá, ela sempre apareceu com uma frequência maior. E aí, quando eu fui, sei lá com os meus 16 anos, 15, 16 anos, por sorte eu tive professoras que sempre chamaram uma atenção para uma visão mais crítica da coisa, né? Então eu tive aula de literatura e vamos olhar então para o Dom Casmurro de um outro jeitinho? Vamos olhar para o Bentinho diferente, aquela coisa assim, sabe? E aí eu fui, né? Fui entendendo algumas coisinhas. E aí eu questionava super a minha mãe, assim, por que você tá enchendo meu saco? Por que sou eu que tenho que limpar a cozinha? Ah, porque você é menina. Aí depois de um período esse papo já não colou mais, né? E aí ela teve que reelaborar. Então eu acho que esse é o nosso papel também, né? Porque as outras gerações elas carregam esse machismo já cristalizadaço, né? Na forma como pensa, na forma como se coloque, e eu acho que esse é o nosso papel mesmo. A partir do momento que a gente vai entendendo, a gente questionar essa dinâmica, né? Eu não me importo de fazer, mas eu me importo de ser a única a fazer, sendo que eu tenho mais dois irmãos, um maior, um mais novo, que também tem braços e pernas e conseguem executar a mesma tarefa. É mais ou menos isso, né, que eu penso, assim, não sei. Se você também tem uma filha mulher, né? Então eu acredito que você já é, né? Como eu tive esse condicionamento, tem que arrumar a casa, tem que não sei o quê, eu já falei para ela, não, você vai estudar para não ter que fazer, né? Uhum. Assim, ela, logicamente, tem que fazer como mulher independente, mas eu tenho orgulho da educação que eu dei para minha filha, porque ela é bem questionadora. Isso é maravilhoso, então, né? Porque, assim, querendo ou não, eu tenho um comportamento que, às vezes, eu estou reproduzindo algo, e é muito legal, porque a minha relação com ela fala assim, não, mãe, pera lá, calma. Como é, mãe? Olha, eu acho que você não está pensando da forma certa, mãe.
E aí ela coloca, e eu falo assim, nossa, não é que ela tem razão? E aí é um tempo de reelaboração. E aí ela fala assim, mãe, sabe o que é bom com você? É que você nunca fala, não tá errado. Eu falo assim, pera lá, deixa eu repensar, e aí eu vou reelaborar, porque a gente é tão condicionado, então a gente fica cheio de culpas. E essas culpas fazem com que as violências ocorram sobre a mulher. Né? O caso dessa menina, ela foi exposta, eram três homens, né? Contra ela. Pera lá, para. E o mais louco, né, desse caso foram as justificativas que foram oferecidas, né? Uma foto sensual, um aluguel atrasado, você trabalha em bar, coisas assim que na verdade não justificam nada, né? Absolutamente nada. É um discurso muito fraco, né? E essa coisa da gente falar do serviço doméstico aí me lembrou muito essa questão da carga horária, né, de trabalho da mulher ser triplicada, né, porque o trabalho não encerra a hora que ela sai lá de uma empresa X, ela chega na sua casa, ela tem lá uma segunda, uma terceira jornada para cumprir, porque esse papel ele fica exclusivamente voltado para mulher dentro de uma dinâmica de lar, independente de qual for o formato disso tudo, né? E uma coisa assim, Thaís, é que a mulher tem a jornada de trabalho fora, a jornada de trabalho dentro de casa. E mesmo aquela mulher que não trabalha fora, que ela fica em casa, todo o trabalho que ela desenvolve lá não é visto como trabalho. Não, isso é uma perversão da sociedade, né? Então, a mulher que fica em casa, ela trabalha tanto quanto qualquer outra. Muito, né? muito. Muito mais, né? E assim... Para a mulher, ainda é um processo a gente entender isso, de como nós somos, né? Ah, você gosta disso, você tem que saber cozinhar, não tem que saber. A gente tem que saber existir. E essa frase que você falou, né? Já sabe cozinhar, me lembrou aquele, já dá para casar, já tá pronto para casar. Né? Que é uma violência, né? Eu acho exatamente. Você só pode casar se, né? né? Então você tá preparada para encarar aí, né? E quem disse que o casamento hoje para a mulher é o ideal, né? Então. Eu fui de uma geração que sim, tinha que casar, a gente sonhou com um príncipe encantado, coisa e tal. Mas eu acho assim, muito legal que hoje não tem mais isso, né? Quer dizer, ainda existe, mas já existe com uma outra forma de se ver, né? Então, eu acho que é importante. Eu acho que é importante que o homem ele comece a ter um novo olhar sobre a mulher. Porque essa mulher, que ainda nós somos submetidas à violência dos olhares masculinos, mas a gente está mostrando para o homem que nós podemos ser excelentes companheiras se eles souberem olhar de uma nova forma, né? E não nos colocar em papéis determinados. Mas é uma mudança muito difícil, né? Porque, ao meu ver, assim, essa ideia de submissão, essa ideia toda, ela vai ser desconstruída dentro de uma base mesmo, de criação, sabe? De colocar mesmo os homens, né, num lugar de igualdade, né? Sei lá, a menina quer brincar de carrinho, dá um carrinho para ela, o moleque quer uma pia de brinquedo, dá uma pia para ele, sabe? Porque isso também condiciona, né? Até mesmo as carreiras. Então, os meninos, eles são mais incentivados a uma carreira mais investigativa, de importância, é herói, é cientista, não sei o quê. Enquanto aquilo que você falou, pra gente, resta a boneca que passa, a piazinha, o fogãozinho, o bebezinho que chora, você tem que dar mamar, e né. E assim, eu não sei, Thaís, a minha geração foi desse tipo de boneca, né? Você foi da geração das Barbies? Eu tive os dois. Eu lembro que eu tinha uma bonecona, que era aquele bebezão, que tinha chupeta, eu amava. O olho abria e fechava, aquela coisa assim, era bem grandona. E depois eu fui da galera da Barbie, assim, depois eu fui curtindo as Barbies, eu amava, colecionava, tinha várias, assim, mas eu nunca fui de guardar, eu destruía todos, eu cortava cabelo, passava esmalte, entendeu? Jogava na piscina, então meus pais ficavam malucos, né? Com a boneca destruída, mas eu tive. Mas é legal, assim, também, porque por eu ter irmãos, né? O meu irmão mais novo, a gente tem uma diferença muito pequena, de 3 anos.
Então a gente brincou muito. Ele brincava de boneca comigo, eu brincava de carrinho com ele. Então eu tinha muitos primos, então a gente se misturava, então a coisa acabava, né? A gente ia um pouco assim para um outro lugar, assim, né? Por serem várias crianças juntas e aquela coisa mais misturada. Mas mesmo assim, era esse tipo de brinquedo que eu tinha. Meu irmão ganhou um Lego, ganhou luva de boxe, ganhou não sei o quê, entendeu? Autorama lá, sei lá. E assim vai. Mas eu gostava, eu sempre gostei de boneca. Eu sempre fui muito romântica, aquela coisa assim, né? Bem menininha mesmo. Então, depois que foi amargurando. Então, mas você sabe, eu brinquei de boneca, mas eu tive algumas boas experiências. Eu adorava soltar pipa, até hoje eu solto. Eu subia na laje de casa, eu era escaladora de árvores, eu tinha os meus momentos de liberdade de ser criança, né? Eu não era Sim. condicionada totalmente, mas eu era condicionada, né? Então, assim, De uma forma ou de até outra, a questão da roupa, né? Eu falei da Barbie porque, assim, falando da questão estética, né? Que a gente é condicionado, tem que ter o corpo X, o corpo Y, e a Barbie trouxe muita insegurança para a mulher, né? Por que eu não posso ter o cabelo crespo? Por que eu não posso ter determinada cor de pele? É a insatisfação sempre, né? Para o quê? Para fragilizar a gente enquanto ser mulher. Né? E o corpo perfeito, então tem que ter a cintura fina, o quadril largo, pernas bonitas. Então, sempre condicionando a gente, você tem que ter esse corpo. E quantas meninas às vezes acabam crescendo e pensando assim, como eu sou feia, não, eu não sou bonita. E isso cria certas angústias e a gente não percebe que só lá na frente que vai ter esse peso, mas a gente ensinou desde pequeno esses condicionamentos, né? Quem nunca, né, não se sentiu feia, não gostou do cabelo, não reclamou da barriga, né? E isso a todo momento, assim, a gente tá conversando sobre isso, a gente tem consciência, a gente sabe o que acontece, a gente consegue entender como essa dinâmica opera, e mesmo assim, a gente é cooptada por toda essa questão, né? Então, tudo bem, a gente entende, né? Não, é mesmo assim, eu ainda sou insatisfeito com o meu corpo, com a minha barriga, por que será? Né? E enfim, entramos aí de novo nessa questão da pressão estética que tá deixando a mulherada doida, né? Tá todo mundo sendo transformado em Barbie mesmo. Um bando de boneco com aquela mesma cara. Não, que perde até, né? Com certeza, mas, por exemplo, a indústria, né, o mercado, vamos dizer assim, o consumo, né, o capitalismo, hoje ele fala assim, não, mulher pode dirigir. Qual é o carro que a gente encontra na loja para dar para a criança? É rosa. Uhum. Então, assim, carro de menina tem que ser cor-de-rosa, carro de menino tem que ser azul. Então, assim, esses condicionantes que a gente não percebe, né? Mas que encarceram. Por que menina não pode gostar de brincar com homem de ferro, né? Qual o problema? Ou eu gostava de brincar com o Max Steel do meu irmão. Então, né? Mas aí que tá, por que não pode? Por que não? Exato. Então, assim, aí a gente vê o quanto existem vários condicionantes que fazem com que a gente vá perdendo o nosso papel e a gente se submeta a certas violências. E aí, Elton, chegou junto com a gente? E aí, tudo bom? Passou muito rápido, Elton, então, não deu tempo. Exatamente isso que eu ia falar, né? Tá tão bom que passou tão rápido, né? Então a gente está aqui acompanhando nos comentários aqui, né? O pessoal elogiando bastante vocês. Realmente muito gostoso ficar ouvindo aqui, tá? Eu gostaria de ler um comentário aqui da dona Nádia, né? Ela falou que os homens têm que ter um olhar diferente sobre as mulheres e entender que elas têm muitas vezes tem 2, 3 jornadas, né? Como vocês falaram aí. Tem a casa, tem os filhos, e que tem que ajudar muito, né, as mulheres e não achar que tudo tem que ser para elas. Tá até, inclusive, aprendeu, aí na tela, né? Com certeza. Aprendeu, né? Fica a dica. Inclusive, trabalhando lá na escola, né, com um monte de mulheres, né, a gente vai aprendendo bastante. E o Xande também, né, ele falou aqui
que até 1983 as mulheres eram impedidas de praticar esportes considerados masculinos, né? Então, futebol, entre outros. Hoje a mulher deu um passo importante dentro do esporte, a ampliação mais abrangente do direito das mulheres, né? Então, muito bacana aí também, né? O Xande falando do esporte, né? Mas ainda assim, é um esporte com menor visibilidade, com menor investimento e né? Embora... E aí, Xande, falar para o Xande o seguinte, o futebol feminino, as mulheres jogam muito bem e ganham 1/100º do que o homem ganha. Não é metade, é 1/100º. Acho que nem 1/100º, viu? Realmente ainda dá para melhorar muito. Legal. Então, assim, né, Thaís, Eliana, gostaria de parabenizá-las, né? Agradecer a todos. A gente está pedindo aí para deixar sugestões no chat, né? Também aos alunos, aos pais, deixar sugestões para que a gente possa fazer novas lives, né? Com temas que eles gostariam de que a gente abordasse, né? Trabalhasse. E eu gostaria que vocês, né? Fizessem uma consideração final sobre o assunto. Pena que está acabando, viu? Quer falar, Thaís? Eu acho que o que fica, assim, para mim, disso tudo é questionem tudo, questionem o lugar que você é colocada, questionem os padrões que são colocados para vocês e sei lá, e apoiar as outras mulheres, dar força, sabe? E encarar essa luta de frente mesmo, que não é uma luta individual, né? Então, quando a gente fala de luta, de violência contra a mulher, de feminismo, a gente está falando de todas as mulheres, né? Não sou eu, Thaís, branca, né? São todas as mulheres que compõem a sociedade, né? A mulher preta e tudo mais. Então, eu acho que é isso, assim, não sei. Bom, no meu momento, né, eu acho que é isso mesmo que a Thaís falou, é o questionar, mas é o se questionar o como que nós estamos nos comportando e nos respeitando como mulheres, né? É o olhar sobre o outro, o olhar é ver que nós estamos ficando refém em pleno século XXI desses tipos de violências que ainda acontecem e o quanto nós não estamos unidas. Então, eu gostaria de convidar a todos de Botucatu, no domingo, às 15 horas, vai ter um encontro na Catedral, as mulheres e homens estejam presentes, né? É uma manifestação, um repúdio ao que a lei, que deveria nos proteger, ela não está nos protegendo. Então, para a gente nos encontrar e começar a questionar que sociedade é essa? Qual é a sociedade que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a gente viver um bem comum. E agradecer, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o Elton, a Regiane, a professora Nádia, pelo convite, que foi muito legal, e um bate-papo com a Thaís, que a gente sempre só é corrido, né, Thaís? Então, a gente sempre fica tricotando por aí, né, Eliana? Agora foi oficial. Exatamente. Também agradeço por esse espaço, por darem aí uma abertura para que a gente pudesse discutir essa questão super importante, né? E abrir isso, né, para que os alunos, para que todos pudessem escutar um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente vive, enfim, né? Eu agradeço bastante o espaço também, gente. Valeu. Foi muito legal, viu? Obrigada. Beijos. Realmente, Thaís, né, Eliana, foram fantásticas. Muitos elogios no chat, né? Nós que agradecemos pela live, né? Que foi realmente, assim, muito boa. Muito gostoso ouvir aqui, tá? Então, assim, muitos elogios para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? E, assim, né? A gente realmente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção para esse assunto. A Thaís até colocou aí, né, que todas têm que se ajudar. Na verdade, todas e todos, né? Todos. Nós também temos muito bem colocado, que apoiar muito, né? Realmente reconhecer que as coisas têm que mudar e mudar
agora, né? A Regiane até colocou no comentário, a gente tem que olhar a curto prazo, né? E não a longo prazo. Então, fica meu agradecimento aqui, né? Por essa live fantástica. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelos comentários. Nós estamos aí preparando mais outras lives, tá? Então, podem já contar com isso. Então, muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Boa noite, gente. Valeu aí. Até mais. Tchau.